Livro Vivendo pela Fé, capítulo 19. O toque restaurador. Um dos milagres mais impressionantes de Jesus é relatado nas seguintes palavras: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Lucas 5, 12, 13. A lepra era uma das doenças mais repugnantes e temidas pelo povo. O leproso era um pária, obrigado a se afastar até da própria família. A lepra era uma morte lenta e progressiva. O corpo da vítima definhava-se até a morte dar fim ao sofrimento. Nenhuma outra doença ilustra melhor a contaminação do pecado. E este homem, que estava cheio de lepra, se assemelhava muito à descrição dada ao povo pelo profeta Isaías. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 1, 5 e 8. Assim, ao estudar o milagre da purificação do leproso, você pode aprender a obedecer à ordem: ser limpo. Em primeiro lugar, o leproso confiava no poder do Senhor para curá-lo. Ele disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Esse é um ponto importante. Poucos realmente acreditam que Jesus Cristo pode purificá-los do pecado. Eles admitem que Cristo pode salvar do pecado em geral, que Ele pode salvar os outros, mas eles não têm convicção de que Jesus pode salvá-los. Que aprendam uma lição do poder do Senhor. Ouça o que o profeta Jeremias, sob a inspiração do Espírito Santo, disse: Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Jeremias 32, 17. Aquele que trouxe os céus e a terra à existência pelo poder de Sua palavra pode fazer todas as coisas. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Salmos 115, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 2 de Pedro 1:3. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. A Cristo foi dado poder sobre toda a carne. João 17:2. O poder de Deus dispensa mais comentários. O leproso não tinha dúvida de que Jesus podia curá-lo, mas não tinha certeza de que o Senhor estava disposto a purificá-lo. Ele disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Você não precisa hesitar assim. Você sabe que Ele pode. E Ele lhe deu ampla garantia de sua vontade. Você leu que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Gálatas
1:4. É a vontade de Deus que você seja santificado. 1 Tessalonicenses 4:4. Cristo abrange tudo. Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Todas as coisas no céu e na terra estão nele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:16-17. Portanto, o apóstolo Paulo diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. A vontade de Deus de purificá-lo do pecado é mostrada na entrega de seu Filho unigênito para esse propósito. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 de João 5:13-15. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Sabendo que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João 1:9. Mas o aspecto mais marcante desse milagre é o facto de Jesus ter tocado o leproso. Não havia outra pessoa em toda a terra que se aproximaria 1 metro de distância daquele moribundo. Mas Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Com esse toque, a horrenda doença desapareceu. Vale a pena notar que em muitos casos Jesus tocou aqueles em quem curou. Quando a mãe da esposa de Pedro ficou doente de febre, Jesus tocou-lhe na mão e a febre deixou. Mateus 8:15. Naquela mesma noite, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4:40. Em seu próprio país, as pessoas eram tão incrédulas que ele não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Marcos 6:5. Em Mateus, temos a certeza de que essa cura dos enfermos era para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Você sabe que a cura saía dele para os sofredores que se aglomeravam ao seu redor para tocá-lo. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Lucas 6:19. E este versículo lhe assegura que ele recebeu em sua própria pessoa as doenças da humanidade e em troca oferece seu poder curador. Agora você tem a bendita segurança de que, embora ele tenha ascendido ao céu, não perdeu a simpatia por você, mas ainda é tocado com o sentimento de nossas enfermidades.
Ele se achega a você com piedade, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmos 103, 14. Mesmo com todo o pecado e degradação, você pode ter o pensamento inspirador de que Jesus não o despreza e não tem vergonha de ter uma íntima comunhão com você, a fim de poder ajudar-te. Falando do trato de Deus com o antigo Israel, o profeta Isaías afirmou: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 9. A mesma salvação está disponível hoje. Assim como uma águia carrega seus filhotes nas asas, o Senhor carrega todos os seus pecados e tristezas. Ele os toma sobre si e nele são extirpados pelo mesmo processo pelo qual no final ele tragará a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Cristo tomou sobre si a maldição, a fim de que a bênção viesse sobre nós. Gálatas 3, 13 e 14. Embora não conhecesse o pecado, ele foi feito pecado em teu lugar, para que você pudesse ser feito justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5, 21. Ele sofreu a morte à qual você estava condenado, para que pudesse compartilhar a vida dele. E essa troca é feita quando se entra em contacto com Ele, confessando que Jesus Cristo vem em carne. Quanto perde o homem ao afastar Jesus como se fosse alguém estranho, ou considerando a fé nele como uma teoria. Quando você reconhece que Ele se identifica com você em sua condição decaída, tomando sobre si e de você as suas enfermidades, de grande valor se torna a garantia: eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém.